Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista, sem paywall, para você compartilhar à vontade. Fato do dia: Lula condenado a indenizar Bolsonaro. Gente, essa é uma história tão cheia de reviravolta e que você ouviu aqui pela primeira vez qual que era a verdade dos fatos, isso lá atrás. Mas nós vamos debater daquele jeito que a gente faz para aprofundar as coisas e melhorar o nível do debate político, fazendo aquele exercício diário para melhorar o nosso espírito crítico. Como é que funciona isso? Eu te digo quais são os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda, qual é a narrativa da direita. E pode conferir com quem é da família Narrativas. Eu acerto todo dia. Fato do dia: Lula condenado a indenizar Bolsonaro. Você sabe que quando o poderoso briga, quem paga a conta é a gente. Quero começar aqui com um ditado que eu aprendi em Angola. Em briga de elefante, quem sofre é o capim. Prazer, capim. Você também, capim. Porque os dois brigam, mas quem paga o pato é a gente. Porque quem foi condenado foi o governo Lula. Esse processo, gente, o governo Lula foi condenado a indenizar em R$15 mil Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Vamos lá. Matéria aqui do Antagonista. A 17ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal condenou o governo Lula a indenizar o casal Jair e Michele Bolsonaro em R$15 mil por danos morais referentes ao caso dos móveis dados como desaparecidos do Palácio da Alvorada e reencontrados um ano depois pela Comissão de Inventário Anual da Presidência. Na sentença, o juiz Diego Câmara afirmou que houve dano à imagem e reputação de Bolsonaro e sua esposa, dada a comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob guarda da União durante todo o período indicado. E para o magistrado, os comentários de Lula foram além do direito de crítica, ao sugerirem o envolvimento de Michele Bolsonaro e de Jair Bolsonaro em desvio de imóveis do Palácio Presidencial que, conforme apurado, sequer ocorreu. Isso é o que diz o juiz. A Advocacia Geral da União vai recorrer dessa sentença. E vai recorrer, nós pagando a Advocacia Geral da União para recorrer, tudo isso às nossas expensas. E por que é o governo Lula que tem de pagar e não o Lula e a Janja? Não sei, não foi eu que abri o processo. Quem abriu o processo foi o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Então o processo é assim, voltado contra o governo Lula. Deve ser alguma questão jurídica, mas o fato é que nós vamos ter que pagar com dinheiro de imposto. Se for analisado que isso continua, porque a AGU vai recorrer, foi decidido na primeira instância, vai para a segunda instância, eles podem gastar dinheiro público recorrendo, gente, até isso chegar no Supremo, ok? Mas vamos aqui adiante. Como começou essa fake news? Vamos lá. Eu não vou pôr o vídeo aqui que derruba por direitos autorais, porque é um vídeo da Globo News. A primeira-dama, Dona Janja, abriu o Palácio da Alvorada para uma equipe da Globo News. E na época, ela mostrou à repórter Natuza Neri uma série de danos na residência oficial, atribuiu a Jair e Michele Bolsonaro, mostrou infiltrações, janela quebrada, rasgões em tapetes e sofás, e também contou uma história
sem pé nem cabeça, que não teria como acontecer, assim, tecnicamente era impossível a história de que a ex-primeira-dama sumiu com móveis do inventário da presidência. Eu não estou falando isso agora que saiu a sentença. Eu falei isso lá atrás, a gente vai ver isso aqui. A Janja fez isso e o Lula também falou. O Lula sabe bem como funciona, porque ele já tinha sido presidente da República 2 vezes. Então ele sabe como funciona o negócio dos móveis. E ele sabia que o que ele estava falando não era nem possível de acontecer. Mas mesmo assim ele disse isso aqui. E agora o Palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá, ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele ele tinha razão de levar mesmo, mas ali uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora, troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Nós vamos levar um tempo. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar, ou seja... Tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. Nós estamos tentando fazer a reforma. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias numa licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Sabe? Senão, nós vamos ficar no hotel, sabe, mais tempo do que é necessário. E lá no hotel está eu, a Janja e 2 cachorrinhas que nós trouxemos, ou seja, porque nós iríamos abandonar as nossas cachorrinhas, sobretudo a resistência, que tem muito a ver com a minha volta à presidência da República. Na época, logo que saiu a notícia e que a primeira-dama assumiu com os móveis, você que me acompanha sabe que eu te alertei que essa história nem possível era. Ela é tecnicamente impossível. E eu te avisei na época e eu vou explicar aqui de novo por quê, trazendo o meu vídeo daquela época alertando que era tecnicamente impossível. Os móveis sumidos, entre aspas, eram 256, segundo a Secretaria de Comunicação. Agora são 83, segundo a Secretaria de Comunicação. Eu não vou dar pitaco em quem tem razão, porque eu não vi a lista. Cadê a lista? Eu já trabalhei no poder público. Não sei se vocês já trabalharam lá. Mas o que ela está falando de listagem dos móveis, de quem fica, de em que cota eles estão, é o seguinte: esses móveis, você não cata para lá e leva para cá. Eles estão na cota de algum funcionário público, ou comissionado, ou com cargo efetivo, às vezes com cargo efetivo mais adicional de comissionamento. Você tem ali a sua cota de móveis. Não pode sumir um parafuso, que você é cobrado, tem 5 anos para cobrar o funcionário. Se você vai colocar uma coisa numa residência oficial de um presidente de poder, qualquer ele que seja, e isso está na cota de móveis oficiais, porque você tem uma cota enorme para fazer rodízio, você tem que colocar ali da sua cota, é o funcionário que assina. Não é o presidente, não é a primeira-dama. Primeira-dama não é cargo. Não faz parte do governo oficialmente. E o patrimônio da presidência da República, qualquer patrimônio, tudo que tiver, vamos dizer, ali na presidência, ele tem de ser guardado por funcionários públicos, por quem faz parte do governo. Se você já trabalhou em qualquer órgão público, você sabe como funciona. Cada funcionário público tem uma coisa que se chama carga de patrimônio. Aquilo está no seu nome. Portanto, onde quer que estivesse o móvel, o móvel sumiu. Ok, quem é o responsável pelo móvel? É um funcionário público. É muito simples saber quem é o responsável. É o fulano. Fulano, cadê esse negócio? Onde está? Geralmente tem também onde está, tá?
No caso de ter extraviou, tirou de uma sala, pôs na outra, tem um responsável. Não é a primeira-dama que faz o que quer. Então, assim, já no primeiro momento, dava para saber que era mentira a história. E foi o que você viu aqui. Você viu que, desde o primeiro momento, aquilo não era possível de acontecer. Naquela época, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um vídeo nas suas redes sociais explicando como funciona a coisa da carga de patrimônio. E assim, goste você da Michele, não goste da Michele, pouco interessa. O que ela está dizendo aqui são fatos. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Bom, essa história ficou lá jogada. E ela era ainda mais esquisita porque não é assim, sumiu um negócio. Porque uma peça, 2 peças, vá lá, podem estar deslocadas e o funcionário público, o servidor público responsável por ela, fala, me dá aí uma semana que eu te acho. Agora, aquela quantidade de dezenas, mais de 100 coisas sumidas, não é possível. Não existe isso. Desde o primeiro momento, você que me segue foi alertado que era mentira e que não era nem possível. A Michele Bolsonaro falava, mas isso entrou na coisa da polarização na época. Ficou meio Lula contra Bolsonaro. Quem era a favor do Lula falava a favor do Lula, quem era a favor do Bolsonaro falava a favor do Bolsonaro. E os fatos que se danem. Ficou assim. Até que nós chegamos a março deste ano. 21 de março de 2024, os móveis reaparecem. Eles, na verdade, nunca sumiram. E como que a gente ficou sabendo disso? A Janja chamou a mesma reportagem lá para falar, olha, os móveis sempre estiveram aqui. Foi o jornalismo investigativo que trouxe isso para vocês. Recordar é viver. Narrativa 113, 21 de março de 2024. Uma reportagem investigativa do jornal Folha de São Paulo mostrou que os tais dos móveis que tinham sumido, que o Bolsonaro roubou e que, por causa disso, teve que comprar R$200 mil em móveis novos para a Alvorada ficar habitável, os tais dos móveis estavam lá o tempo todo. E mais. O governo já sabia disso desde setembro do ano passado. Isso não foi divulgado. E só a reportagem investigativa do jornal Folha de São Paulo, que entrou lá pedindo os dados, que divulgou que isso tinha acontecido. E aí um salseiro total. E aí que começa a coisa do processo. Por quê? Quando se sabe que os móveis nunca saíram dali, que o governo já sabia
e que não se retratou, assim, o presidente Lula e a primeira-dama já sabiam que era mentira o que eles estavam falando, desde o começo. Que não era possível, tecnicamente. Isso eles sabiam que eles estavam mentindo. A outra coisa é localizar direito onde estava qual móvel. Isso eles souberam em seguida, que todos os móveis estavam lá, em que depósito que estava, isso, aquilo, outro. Sabendo disso, eles não vieram a público desmentir. E a Michele Bolsonaro falou que ia tomar providências. Mas eles continuam na mesma mentira, eles querem que cole. Eles querem que cole, porque eles repetem para que vocês acreditem que seja verdade. Mas não tem problema, porque a verdade, ela vai prevalecer. Não sustenta, a mentira e o projeto de poder não se sustenta por muito tempo. Agora encontraram os móveis desaparecidos. Não se encontra o que não se perdeu. Desde quando me acusaram, algumas pessoas aqui presentes viram que eu fiz uma sequência imensa de stories explicando aonde estavam os móveis. Dei até o número do depósito. Tenho tudo, minha gente. Tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos e não ficam nem vermelhos. Existe uma pessoa responsável no setor de patrimônio. Existe um CPF responsável. Vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis, essa pessoa que tem o seu nome ali, seu CPF, responsável por esses móveis, não estaria enlouquecido atrás desses objetos? Álibi para poder fazer compras, álibi para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade, porque na verdade são capitalistas travestidos de socialistas. Amam o que o capitalismo pode proporcionar. Essa é a verdade. Mas Deus está permitindo que todas essas mentiras caem por terra. Deus está permitindo as máscaras caírem, porque eles não têm projeto de prosperidade para o Brasil. Eles não querem cuidar do povo brasileiro. Eles estão aqui para realizar um projeto de há mais de 3 décadas para implantar o comunismo na nossa nação. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro tweetou. Eu recuperei esse tweet graças a um amigo que mora em Cuba, está acessando o Twitter para mim. Ele me mandou aqui, olha, Jair Messias Bolsonaro, todos os móveis estavam na alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. E aí, não houve um pedido de desculpas por parte do presidente Lula, não houve um pedido de desculpas por parte da primeira-dama, dona Janja. Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro entraram com processo judicial contra o Lula e a Janja? Não, entraram contra o governo Lula, um processo de dano moral, e o juiz achou por bem pagar R$15 mil de dano moral. O juiz, que é gestor ali, que é servidor público, também sabe como funciona a coisa da carga de patrimônio, e ele deu essa decisão porque ele, olhando ali, viu que a acusação era uma acusação de algo impossível acontecer. Enfim, o que você acha dessa história toda, hein? Calma, que antes de você achar, nós vamos para as narrativas. E hoje ficamos sabendo que tem muito bolsominion no Poder Judiciário, né? Não tem coisa mais ridícula do que essa sentença. Que dano moral que a Michele e o Bolsonaro, ladrões de joias, sofreram ao serem chamados de ladrões porque sumiram com coisa da presidência. Os móveis, teve ali uma confusão, mas a culpa é de quem?
Não é da Janja. A Janja é uma mulher empoderada, não é uma dona de casa. A culpa é da Michele. Ela não era a mulher ajudadora do marido? Por que não deixou os móveis organizados? Por que deixou aquela zona toda? Por que foi essa coisa toda bagunçada que não sabe para onde vai isso, para onde vai aquilo? E nós vimos a filmagem, a nojeira que estava aquele Palácio do Planalto, uma gente porca, fascista, é isso. Infelizmente, a justiça ainda dá trela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos conhecendo a verdade, né? Justiça foi feita, se bem que eu acho que, cá entre nós, 15 mil reais por carnaval que a Janja e sua assessoria de imprensa fizeram com essa história de móvel sumido, eu acho é muito pouco. Acuse-os do que tu fazes. Foi falar, não, porque roubou joia, porque roubou os móveis. Quem que é o ladrão? Pode chamar de ladrão ou não? Quem que sumiu com o dinheiro da Petrobras? E depois descondenaram para poder entrar aí na presidência da República, no Teatro das Tesouras e manter essa esquerda suja sempre no poder. Agora, vocês sabem de quem é a culpa disso tudo, né? De quem acha que o Bolsonaro fala palavrão, de quem assinou a carta da democracia, de quem fez o L por baixo da mesa. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse caso dos móveis é para você separar o joio do trigo no jornalismo nacional. Você viu aqui no Antagonista qual era a verdade. Eu trouxe aqui no Narrativas Antagonista o meu vídeo do dia que a Janja falou na Globo News. Eu já alertei você que essa história de não sei quantas dezenas de móveis sumidos que a Michele levou não era tecnicamente possível. Eu vi isso ser tratado como assim, não tinha lista dos móveis, e os móveis foram para cá, os móveis foram para lá, que a primeira-dama mandou. Eu alertei você que isso nem existia, existe. A primeira-dama não é integrante do governo. Agora, com Dona Janja, parece que é, porque ela é mandada no lugar do vice-presidente. Não sei se o Alckmin vai virar o primeiro-damo. Que rolo é esse que representa o presidente sem ser do governo, mas enfim. Primeira-dama não é parte do governo. Os móveis da presidência são patrimônio nacional, patrimônio do país. E olha, não é porque presidência não é diferente em nenhuma repartição pública. Pergunta para alguém que você conhece que já trabalhou em repartição pública como é que funciona. Aquilo é patrimônio público, é uma cadeira, é patrimônio público. Você já viu até que tem umas que tem a plaquinha com o número do patrimônio? É assim que funciona. E quem que cuida do patrimônio público? Quem cuida do patrimônio público é o funcionário público, não é a primeira-dama. Então, assim, eu não sei onde foi parar tal coisa. Você pode não saber onde foi parar. Você pode ter um erro que não colocou no sistema em que depósito estava, mas você sabe quem é o funcionário público responsável. E ele acha. Como achou? Sempre tiveram no mesmo lugar. Você tem um número X de depósitos e não é uma coisa assim bagunçada. Um móvel de época, um móvel assinado, ele tem ali os depósitos específicos que ele pode estar ou está em uso. E é um funcionário especializado que cuida disso. Eu disse para você naquela época, não estou te falando agora. Faz um exercício, veja quantos jornalistas falaram naquela época que a Michele estava mentindo, que a história dela era sem pé nem cabeça. Faz essa limpa entre quem lida com fatos. Aqui no Antagonista se lidou com fatos. Aqui você viu fatos, pode fazer sua busca. Mas teve gente que não. Teve gente que foi falando que a Michele estava mentindo, que sumiu mesmo, e que tinha que ser punido, e que sumia com tudo, e que isso, que aquilo, e que aquilo outro. Então, assim, para você fazer a sua limpa. E depois, esse caso é para a gente se conscientizar
de uma coisa que eu aprendi em Angola, não esqueci nunca mais. Em briga de elefante, quem sofre é o capim. A gente é o capim. Os poderosos são os elefantes. Eles estão lá brigando entre eles. Você pode ter um lado. Você pode ser do lado do Lula, você pode ser do lado do Bolsonaro. Você escolhe o seu lado, você continua sendo capim. Não é porque você escolheu o elefante da direita ou da esquerda que você vai virar elefante. Você é o capim. Eu sou o capim. Então, quem está pagando o pato dessa história toda? Primeiro da história do Lula mentir, não se desculpar. Casal Bolsonaro entrou lá com uma ação contra o governo. Então, qual é a situação? O governo Lula tem de pagar. Nós. A AGU, a Advocacia Geral da União, está defendendo o governo Lula. Quem que paga? Nós. Até o julgamento em si, o tempo do juiz para analisar o caso, quem paga? Nós. Isso é algo que a gente, como cidadão, tem de ter sempre na cabeça. Não que você não vá separar o certo do errado, não que você não vá ter as suas preferências, mas nas brigas dos poderosos, quem fica com o ônus é o povo. Porque eles são poderosos. Eles, de uma forma ou de outra, as coisas se acomodam. A gente não tem uma necessidade... O Lula não sentiu necessidade de vir a público se desculpar. A Janja não sentiu necessidade de vir a público se desculpar pela mentira que eles contaram. Por quê? Porque quem é fã deles não tá nem aí para eles mentirem. É tipo um fã-clube. E muito provavelmente quem é do fã-clube do Bolsonaro não vai achar errado ele ter processado o governo, que é o povo, em vez dele ter processado na pessoa física a Janja Lula. Juridicamente, talvez isso aí não desse em nada, ele não tivesse, vamos dizer, um papel para falar, ó, o juiz me deu razão, eu ganhei, eu não sei o que lá. Ou falar assim, olha, é indissociável o presidente da função... Presidente, você só pode processar no STF, você não pode ficar entrando na justiça comum, tem a coisa de não poder fazer sobre crimes durante o mandato. Efetivamente, o que é possível legalmente? Que ele processasse a Janja no CPF. O Lula ele não ia nem conseguir processar, entendeu? Porque não pode o presidente, na vigência do mandato, fazer esse tipo de processo. E nenhum outro tipo de processo. Mas a Janja poderia. Por que essa opção? O que eu digo é, nem o que é a melhor defesa, mas assim, não vai haver esse questionamento sobre ele. E assim, um povo que não se defende, que não sabe se defender, vai ser defendido por quem? Por político? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O que é que você acha dessa história em que a gente já tinha te avisado aqui no Antagonista muito tempo atrás que isso era isso mesmo. E o Recordar é Viver tá aí para você se lembrar. Me conta aqui embaixo o que é que você pensa, que outro tema você quer ver aqui no Narrativas Antagonista. Eu volto amanhã às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.